tentar ficar quieta, tá, Érica? Vocês são... Orem por mim, tá? Eu preciso ficar quietinha hoje. Preciso ficar aqui, bonitinha, sem andar. Então, Shabbat Shalom para você que está aí em casa. Vou fazer o possível para que você consiga ter o melhor aí onde você está. E Shabbat Shalom para vocês, meus irmãos que eu conheço, meus irmãos que eu ainda não conheço. Meu nome é Ana Paula. Eu gosto de ser chamada como Ana Paula do Moisés, aquele homem que está 24 quilos mais magro ali atrás. Glória a Deus, glória a Deus. E vocês? Qual a meta de vocês para esse ano? Gente, eu estava achando que eu era uma pessoa com muito discernimento, sabe assim? Vocês são desses de fazer meta? Quem aqui fez meta? Não, só eu, 3. E tem mais gente aí do meu... E aí, eu estava achando assim, como eu sou uma pessoa com discernimento, né, de futuro, fazer minhas metas. Eu não faço muitas metas. Coloco poucas metas para eu ter, durante o ano, a memória do que foi que eu planejei. E aí eu fiz 2 metas principais, vou contar para vocês. 2 metas principais. A primeira, inspirada no meu marido, que está cada vez mais magro, qual é? Ir para a academia, fazer alguma coisa, né? Eu também preciso emagrecer. Então, a primeira meta era essa, atividade física. E aí, a segunda meta é uma realização de um sonho. Vou me emocionar com isso. Quem me conhece sabe que eu entreguei para o Senhor a minha faculdade, né, esse plano de faculdade, e eu sempre olhava no arbusto ao lado. Se você se lembra dessa referência, quando o Senhor pede o Isaac, o filho que Abraão ama, ele vai a jornada inteira. E em um determinado momento, o Senhor fala para Abraão, não vai ser necessário sacrificar Isaac. Olha para o arbusto ao lado, tem um cordeiro ali. Ele é o sacrifício. E já faz mais de 20 anos que o meu Isaac está no altar. E todo semestre, eu olhava o arbusto ao lado e falava, Senhor, o Senhor proveu para mim o cordeiro. Ou o Isaac continua ali. E o Isaac continuava no altar. Não era para descer o cutelo. Em nenhum momento Deus falou para mim, não, você não vai estudar. Então, não era para descer o cutelo, mas também não tinha a provisão para o direcionamento, né, filha? Vai, pode fazer a faculdade. E aí, esse ano, quando foi dezembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, eu olhei para o arbusto ao lado e estava lá o cordeiro, né? E o Senhor falou, sim, filha, agora pode fazer. Então, glória a Deus, né? Agora orem por mim que eu vou concluir. Não quero parar. Então, eu estava muito feliz e olhando e falando assim, que legal, né? Deus é bom para mim. E essas são as minhas 2 metas. E aí eu olhei num perfil que eu sigo que fala sobre alma, temperamento. E aí o meu temperamento é colérico. E aí eu olhei a lista de metas de um colérico. O que estava lá, gente? Várias coisas, mas exercício físico e estudar, que esse é o ano. Aí eu falei, Jesus! Não, mas eu não quero andar na minha alma. Eu quero andar no espírito. Então, hoje, a gente vai falar sobre avançar nas promessas de Deus. E pensando em alguma coisa que você pudesse lembrar como uma historinha,
Eu lembrei de uma história do meu marido, que sempre que eu escuto, eu falo, meu Deus do céu, né? Quantos aqui gostam de futebol? Levanta a mão, assim, gente. Participa comigo, eu preciso disso, tá? Gosto de ouvir aleluia, glória a Deus, tá bom? Bom, metade aqui sabe, gosta. A outra metade sabe o que é futebol? Você sabe que tem duas traves, assim, que a gente chama de gol, né? Aí tem um time, por exemplo, de vermelho, o outro de branco, uma bola no meio. E a brincadeira é que o time de vermelho tem que fazer o gol, né, colocar a bola dentro daquele espaço ali do time de branco, e vice-versa. Meu marido, 24 quilos mais gordo, foi jogar futebol. Será que ele gostava? Será que ele entendia alguma coisa? O que ele conta? Que ele foi jogar o futebol dele, e em um determinado momento a bola parou no pé dele, entre ele e o gol. E ele não teve dúvida. Ele chutou a bola para dentro e saiu festejando. Só que ele olhou para o time dele, e o time dele estava todo assim. Ele, o que aconteceu? Esse cara, você fez gol contra! Você fez gol contra! Meu Deus, ainda bem que você não joga, né? Porque Deus me livre. E aí, é sobre isso. Quantas vezes a gente faz metas, a gente coloca planos, a gente estabelece alvo, e a gente vê que a bola entrou, e a gente sai comemorando, falando, fiz certo, deu certo. Só que o gol foi contra a promessa, foi contra o propósito, foi contra aquilo que Deus planejou para você. A gente está no comecinho do ano. Hoje é dia 5 de janeiro. A gente vai falar de semente. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 13, a partir do verso 24, que fala de dois tipos de semente, o joio e o trigo. E o convite hoje é o discernimento, sabe? Aquilo que o Senhor usou o pastor Wagner para falar, olha, observe, o Senhor te deu alimento. Nesse alimento tem semente. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E cada palavra que o Senhor libera para você tem uma semente. Cada palavra que você escuta num ambiente como esse tem um propósito, tem um tempo determinado. Então, hoje, o convite do Espírito Santo é o discernir entre o joio e o trigo. É o discernir do que eu estava contando para você. Eu estava achando assim, que mulher de discernimento eu sou, com as minhas duas metas. E, de repente, eu olho e falo, nossa, não é não. Todo colérico pensa nisso no começo do ano. Então, na verdade, eu preciso ter a perseverança que só o Espírito Santo dá para completar a carreira que me foi proposta. Então, muitas vezes, a gente consegue compreender. O Senhor tem isso para mim. Você sai daqui de um culto de Shabá e compreende, o Senhor está falando comigo. E acontece uma circunstância qualquer. Lembra da semente que cai à beira do caminho, ou num solo rochoso, ou num solo com espinho, e ela é abafada, esquecida, comida por um passarinho? Hoje, o que o Espírito Santo está propondo para você é: tenha bom ânimo. Olhe aí para o seu coração e fale, eu vou abraçar a semente. Eu vou discernir aquilo que o Senhor está falando comigo. E eu vou perseverar. Não vou sair comemorando gol contra, né?
Eu vou entender qual é o meu lado. Mesmo que pareça fácil, vou fazer aquilo que me cabe. Todos acharam? Vamos ler, então? Mateus 13, do 24 ao 30. Vou ler a parábola inteira. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Os servos então lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, não quero. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Você percebeu que eu fui lendo e colocando ênfase em algumas palavras? Eu queria falar com você sobre isso. Meditar na palavra, né? Hoje eu vou compartilhar com você um devocional, porque essa palavra não tem nada a ver com uma pregação, mas tem a ver com compartilhar de coração. Algo que eu tenho entendido em mim, para minha casa, e tenho procurado colocar em prática. Essa dependência, sabe, esse entendimento de que o campo tem um dono. Quem é o dono do seu coração? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente precisa fazer aqui. Porque esse campo que estava recebendo semente, que tinha propósito de receber trigo, boa semente, mas que também recebeu joio, esse campo tinha um dono. Quem é o dono do seu coração? Esse dono, ele decidiu semear, colocar sementes. A semente, para mim, fala de 3 coisas: origem, identidade e maturidade. Então, a banana. Alguém sabe? Eu não sabia que eu ia falar da banana. Alguém sabe de onde veio a banana? Qual é a origem dela? Se é africana, asiática? Eu sei que ela não é tropical, aqui da América do Sul. Mas alguém se lembra, por acaso? Não? Pois é. Mas a banana tem uma origem, né? A banana, ela tem características. Tanto que se você vai comer uma banana maçã, uma banana figo, uma banana terra, vai ter características diferentes. E sabe quando ela está melhor? Quando ela está madura. Você pode até usar a banana da terra para fazer uma biomassa. Mas o melhor da banana é quando ela está madura. Então, aquilo que o Senhor coloca para nós, a semente que o Senhor propõe no nosso coração, para nós acolhermos, ela vai ter um tempo propício de maturidade. Aquilo que o Senhor fala, maturidade, vai falar de plenitude. Quantos aqui já receberam uma palavra e depois de 1, 2, 10 anos, essa palavra fez sentido? Mas antes não. Entende? Eu lembro quando eu conheci o Moisés. O Moisés não tinha nada a ver com o estereótipo de homem
que eu procurava. E aí, quando ele veio se aproximar, eu falei para os meus irmãos, falei, esse gordinho não se enxerga. Como é que esse gordinho tem tanta autoconfiança assim? Ele está se achando. Porque não fazia sentido para mim. Mas ele carregava uma hombridade que eu ainda não tinha visto em nenhum homem que tinha se aproximado de mim. Esse homem achou uma prisilinha do meu cabelo, que ele achou, na verdade, que era do meu cabelo, chegou no meu pai e falou para o meu pai, vou casar com a dona dessa presilha. Chegou no meu pai. Meu pai olhou para ele e falou, sorte dela. Aí ele falou, você não está entendendo, a dona da presilha é sua filha. Aí meu pai olhou e falou, não é. Ele falou, é a sua filha. Meu pai falou, não é a Ana Paula. A gente estava num acampamento de carnaval, no sítio, Ilha das Flores. Meu pai falou, vamos lá, tirar o tema. Vamos lá perguntar para a Ana Paula se essa presilha é dela. Bateram no meu quarto. Ana Paula, essa presilha é tua? Eu olhei e falei, não é minha. Moisés nem pensou. Moisés falou, então eu trouxe para você, tá, de presente. Eu não sabia o que estava acontecendo, peguei e falei, obrigada. Daí ele olhou para o meu pai e falou, agora é dela. Os dois saíram conversando e eu parada na porta do quarto. Que louco. O que ele estava fazendo? Do jeito dele, na personalidade dele. Ele estava me pedindo em casamento para o meu pai, antes de falar comigo. Então, assim, quando o meu pai me contou essa história, eu pensei, bom, hombridade esse homem tem. Porque quem conhece meu pai sabe que meu pai não é simpático. Esse cara, pelo menos, decisão, ele tem. Já gostei disso. Então, o que eu estou dizendo é de você discernir o que está preparado para você, de acordo com as características. Entende? Porque, às vezes, a gente olha uma banana na fruteira e fala, ai, que coisa linda. E aí, quando a gente vai pegar, ela é artificial. Ela está prometendo algo, mas ela não está entregando virtude alguma. Então, a gente precisa prestar atenção aonde a gente está colocando as nossas expectativas, aonde a gente está esperando provisão, de onde a gente está esperando que o Senhor faça, porque Ele é o dono do campo e Ele sabe muito bem discernir o tipo de semente que você vai receber. O verso 25 começa com a palavra enquanto. Mas enquanto. E quantos aqui estão num enquanto? Enquanto espera, enquanto não acontece, enquanto eu oro, enquanto eu busco, enquanto eu não enxergo, enquanto eu descanso, enquanto eu durmo. Quantos aqui têm um enquanto para aquilo que estão aguardando? Essa palavra também vai dizer que esse enquanto era enquanto todos dormiam. Dormir é uma necessidade humana. Ela está fora do seu controle. Ela fala daquilo que você precisa, incondicionalmente. E aqui, eu queria que você vigiasse. Eu estou vendo, talvez eu esteja falando de uma forma mansa, e eu estou vendo alguns assim, ó. Eu não vou me ofender se você dormir, tá tudo bem. Mas você também pode ficar de pé ali atrás. Você pode se colocar em vigia. Porque o que a gente está falando é sobre isso. Enquanto todos dormiam, enquanto havia uma necessidade real, uma necessidade de descanso, veio o inimigo do dono do campo, aproveitou essa oportunidade e semeou o joio. Então, o que
eu quero usar como um alerta. É isso. Olha, nesse tempo, no tempo do começo, no tempo em que você começa a escrever as suas metas, no tempo que você tem o bom ânimo, porque você olha e fala assim, eu vou semear, eu vou plantar. Tudo bem que Salmo 126 fala de uma semeadura chorando. Eu sei que tem esforço. Eu tenho visto meu marido no esforço dele, da semeadura, da novidade de vida que ele está fazendo. E cada um de nós, a gente tem os nossos esforços. A gente pode estar olhando e falando assim, não, eu entendo futuro, destino, tenho uma disposição de alma. Mas também tem a realidade de quem nós somos. E muitas vezes o sono vem. Muitas vezes aquilo que a gente precisa vem. Só que a gente precisa prestar atenção nessas oportunidades. Sabe? Meia luz, uma pessoa falando assim, você fala, pronto, vou dormir. 8:45 vai ter a ceia, eu acordo, renovo meu voto com Cristo e vou embora. Querido, não é sobre isso. É sobre você vigiar amanhã e depois, e em junho, em julho, e falar, não, eu me recordo. Sabe? Quem planta uma tamareira, planta para o neto comer o fruto. Será que a gente teria disposição de semear uma tamareira hoje? Entende? Será que a gente teria essa disposição de falar, vou cuidar dessa semente, dessa planta, vai dar fruto daqui a 120 anos. Não vou estar aqui para ver, com certeza, daqui a 120 anos eu teria 162 anos. Não vou estar aqui, mas a minha descendência vai estar. Entende? É sobre você vigiar e não dormir, e semear, e receber a semente, e não deixar que, enquanto essas circunstâncias adversas, essas dificuldades que estão acima do nosso controle, sabe, eu tenho um amigo que já dormiu tocando nas 24 horas de adoração aqui. Sabe o incenso e a adoração? Eram 24 horas. Um belo dia a gente olha para ele, ele estava tocando. Acorda aí, irmão, acorda. Vamos, render o turno. Entende? Por quê? Porque tem situações que acontecem. São acima do nosso controle, certo? Mas mesmo nessa situação, a gente precisa discernir de onde vem a semente. Essa semente veio do inimigo. O inimigo é o opositor, a voz contrária, a resistência, a adversidade. Tudo isso vai gerar sementes em você. E aí eu queria te lembrar do que está escrito lá em Números 13, do 30 ao 33. O povo de Israel estava avançando para a promessa. Moisés fala para o povo de Israel, chegamos, agora avance, agora vão lá. Vejam a terra, vejam como ela é boa. O povo de Israel vai, encontra uma terra boa, que 2 homens seguravam um cacho de uva. A terra era realmente próspera, como o Senhor tinha dito. Manava leite e mel, como Ele tinha dito. Só tinha um porém, haviam gigantes. Voltam 2, e em Números 13... Nesse trechinho que eu estou falando para você, do 30 ao 33, é a hora que Caleb fala o seguinte. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Só que aí, esses homens, eles espalham a má notícia. Eles falam, não, aquela terra tem gigantes, aquela terra vai ser difícil, aquela terra a gente vai morrer e a gente não vai conquistar. O verso 33 fala do coração, fala da semente que aquele povo tinha guardado. Será que eles tinham guardado a boa ou a má semente?
Porque eles falam o seguinte: perto deles, nos sentíamos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para ele. Eles fizeram um gol contra. E saíram comemorando. Eles estão diante de Moisés, falando para o Moisés que eles são como gafanhotos e que eles não vão conseguir conquistar a terra. E estão achando isso normal, muito bom. É isso mesmo. Se você não sabe o que acontece, essas pessoas morrem e não possuem a terra. Mas sabe o que é bom? A parte boa? Deus permanece fiel. A próxima geração alcança. A próxima geração conquista. Eu vejo duas coisas nessa história. Deus é soberano. O que Ele disse vai acontecer. É você que discerne se vai participar do milagre ou não. É você que discerne a semente que você vai abraçar. Se é o trigo ou se é o joio. Qual é a semente que você vai abraçar? Não durma nessas situações. Não permita, não abrace a semente do inimigo. Eu queria que você pensasse mais em uma coisa. Essa parábola diz que o inimigo semeia e vai embora. A parábola que está lá em Mateus 13, que é a base da nossa conversa hoje. No verso 25, fala que veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. A voz contrária, o inimigo, as circunstâncias, tudo passa. Não prevalece. O inimigo é irresponsável. É o Pai. Foi Jesus que falou: eu vou preparar a morada e eu não vou te deixar sozinho. Vou deixar o Espírito Santo com você. Foi o Senhor que tomou a responsabilidade do seu pecado e morreu no seu lugar. Foi Ele que disse: eu não vou te abandonar. Então, eu não estou aqui para te dar previsão de 2024, mas eu estou aqui para dizer, em qualquer circunstância, aquele que está falando com você hoje estará contigo. Ele é responsável pela sua vida. Ele sabe qual foi a promessa que Ele fez. E Ele está dizendo para você: tenha um espírito diferente, acordado, uma alma que sabe a quem pertence, um corpo disposto, que mesmo que aconteçam adversidades, quando acorda, discerne, porque foi isso que aconteceu. Todos dormiram, mas quando acordaram, olharam para o campo e disseram: tem joio. Nem tudo que está aqui foi o Senhor que plantou. Tinham discernimento do que tinham feito, do que tinham recebido. Nós precisamos nos colocar em 2024 com esse discernimento. O que o Senhor tem falado sobre mim? É essa a palavra que vai me definir, é essa a verdade que vai me orientar. Não, eu não vou ser guiado por vento de doutrina, eu não vou esmorecer, embora eu possa chorar. Mas o choro dura uma noite, porque o Senhor faz o sol brilhar no dia seguinte para me dizer: eu estou aqui, e eu coloco o sol sobre justos e injustos, e eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Então é sobre isso. Se hoje você está aqui, é para que você saiba, sim, existe futuro para mim, existe uma... Ele bem sabe o que Ele tem falado ao meu respeito. E sobre isso, sobre Ele bem saber, eu queria que você percebesse que os servos perguntam para o dono do campo: a gente pode ir lá
tirar o joio? E o dono do campo fala muito incisivamente: não, não pode tirar o joio, porque eu não tolero desperdício. Eu sei que o sangue do meu filho foi derramado. Eu sei qual é a verdade que eu tenho plantado. Eu sei como eu tenho conduzido. Esse campo é meu e ele não vai se perder. Então vai ser na hora certa, no tempo certo, que eu vou mandar o encarregado para tirar. Enquanto isso, deixe que cresça o joio e o trigo juntos. Aqui, você pode pensar: então Deus tolera o meu pecado. Então Deus tolera aquela mágoazinha que eu tenho, aquela falta de perdão. Porque Deus tolera o joio junto com o trigo. O que eu queria que você percebesse é que o Senhor não está tolerando. O Senhor já sabe o destino do joio e do trigo. Ele já sabe quem é que vai colher. E o que Ele está fazendo é preservar a boa semente. Então, Ele olha para você e Ele fala: eu amo, eu preservo o sacrifício de Jesus na cruz por ela. Mas ela precisa ser responsável. É o inimigo que é irresponsável. E você nasceu para ser semelhante a alguém. Você vai ser semelhante ao amigo ou ao inimigo da promessa? Qual vai ser a semelhança que você vai escolher? Porque a semelhança que você vai escolher, amigo de Deus ou inimigo de Deus, vai determinar a semente que você tem. O que você vai plantar em 2024? É com muito temor que eu digo para você: cuidado. Cuidado. Observe boa semente. O Senhor dá semente ao que semeia. É pela semelhança. Eu queria mostrar para você também no verso 26, a palavra vai dizer que o trigo brota e forma, e o joio apenas aparece. Eu poderia usar muitas referências bíblicas para te fundamentar no que eu vou dizer. Mas eu vou falar e você vai entender. O que Deus faz é inteiro. O que Deus faz é pleno. Quando Deus estabelece o perdão através do sangue de Jesus na cruz, Ele limpou todos os seus pecados. Existe uma plenitude na verdade. O joio não. O joio vive de aparência. Então, planta-se os dois e você vai ver que planta-se primeiro o trigo. Sabe, se plantou primeiro o trigo poderia aparecer primeiro, mas ele demora a aparecer. E quantas vezes o Senhor dá uma palavra para nós e demora para aparecer? Uma vez eu escutei uma frase que calou meu coração: leva tempo para Deus fazer de repente. As pessoas olham e falam: de repente você cresceu, Ana Paula. De repente você ficou madura. De repente, levou tempo para eu alcançar o que eu alcancei. E só eu sei o tempo que está levando para eu alcançar aquilo que eu não alcancei. Mas quando brota o trigo e o joio juntos. Então, cuidado, sabe? Porque a gente acaba vendo assim: olha, prosperou.
cuidado, não se compare, entende? Deus, o dono do campo, sabia muito bem o que era trigo e o que era joio. E aqui, eu queria falar sobre julgamento. Não cabe a nós julgar o que é trigo e o que é joio. Porque quando a gente lê essa parábola, dá muita vontade de determinar, até na vida dos outros, o que é trigo e o que é joio. E fica muito claro que quem sabia de verdade eram dois personagens da parábola: o dono do campo e os encarregados da colheita. Eles tinham como discernir de verdade o que era trigo e o que era joio. Enquanto ainda estava no tempo de crescimento, havia uma postura: dependência e obediência ao dono do campo. Então, quer duas metas para 2024? Dependência e obediência ao dono do campo. É isso que nós precisamos, ter consciência de quem nós somos, de quem Ele é, e ter essa dependência. Há um tempo determinado. O Senhor vai estabelecer o tempo da colheita. E Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, não durma, persevere, se posicione, vigie. Sempre que eu tomo a ceia, é lógico que eu me lembro de Cristo e do sacrifício dele por mim. Mas eu também vejo quais foram os elementos que o Senhor escolheu. Ele escolheu o pão, que vem do trigo. E se tem todo esse processo para semeadura e colheita do trigo, ainda vai ter o processo de moer a boa semente, de fazer o pão, deixar fermentar, assar. Tem todo um tempo determinado para cada coisa, até que se alcance a plenitude do pão. Da mesma forma, a uva. Vão ter várias espécies, mas vai semear a uva, vai ter o tempo da maturidade, aí vai ter o tempo para pisar a uva, gerar o vinho, deixá-lo fermentar, e só depois usufruir do pão e do vinho. Persevere. O Senhor está te dando sementes. Uma semente tem uma identidade, tem uma origem, tem um tempo de maturidade. E você vai colher, se você não esmorecer, se você não se deixar vencer pelas circunstâncias adversas. Perceba o que é joio e o que é trigo. E seja um pão para que o mundo possa comer de você e experimentar Jesus. Eu espero que tenha feito sentido. Vamos cear? Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra. Que possamos, ó Deus,